Tudo bem, galera? Eu sou o Rodrigo Cavalcante e sejam bem-vindos ao canal Dialética do Avesso. Hoje nós vamos continuar a nossa playlist do curso Para Compreender o Capital de Karl Marx e vamos trabalhar um dos temas mais debatidos na teoria marxista, mais polêmico também e menos compreendido, que é o fetiche da mercadoria. Provavelmente nós vamos trabalhar esse tema em 2 vídeos. Então esse aqui seria o primeiro vídeo introdutório sobre o fetiche da mercadoria. Não pretendo me estender não pretendo me estender muito nesse vídeo, porque no segundo vídeo eu quero arrematar uma visão geral, uma visão do todo, do fetiche, de como ele se articula na obra, o Capital, e como ele se articula na sociedade capitalista. Então vamos lá. A palavra fetiche, de acordo com Jacob Gorender, é uma palavra de origem portuguesa. Segundo Gorender, foram os portugueses os primeiros a perceber universalmente, através do processo de colonização, quando os portugueses colonizaram a África, perceberam que alguns africanos não islamizados, que não tinham o islamismo como religião, atribuíam determinadas características sobrenaturais, propriedades metafísicas sobrenaturais a determinadas coisas, as árvores, pedras, e acabavam denotando que essas coisas e essas propriedades mágicas eram responsáveis por vários acontecimentos. Então, o fetiche vem dessa relação, onde a coisa ela acaba adquirindo um poder sobrenatural, um poder mágico, um poder metafísico. Essa é a ligação da origem da palavra fetiche. Nós vamos ver que o Marx ele parte dessa raiz. Só que o Marx vai aprofundar num debate categorial da sociedade capitalista. Como a sociedade capitalista ela produz uma realidade dual, onde predomina uma aparência, que não é uma aparência ilusória, predomina o fetiche da mercadoria. Né? Então vamos lá. Trabalhamos com o livro da Boitempo, né? A tradução do português da Boitempo. Aqui o livro 1. Então na página 146. O título do tópico é O caráter fetichista da mercadoria e o seu segredo. Então o Marx já mostra aí, quando ele fala que tem um segredo, significa já que a forma como o fetiche aparece, ela não é imediatamente percebida, ou ela percebida, é compreendida de uma forma equivocada. É preciso desvelar o segredo do fetiche da mercadoria. É preciso retirar o véu. Né? Então o fetiche da mercadoria ele está muito dentro daquela velha concepção entre a essência e a aparência. Né? A essência e a aparência aí não coincidem. Então é necessário, não coincidem. É necessário que se retire o véu, que se aprofunde, que se faça uma investigação para entender o segredo, para descobrir o seu segredo. E se há um segredo é porque alguma coisa oculta esse segredo, ou alguma forma esconde esse segredo. É isso que nós vamos trabalhar aqui nesse capítulo. Então vamos lá. Na página 146, o Marx começa assim. Uma mercadoria aparenta ser, à primeira vista, uma coisa óbvia trivial, mas sua análise a revela como uma coisa muito intrincada, plena de sutilezas metafísicas e de caprichos teológicos. Quando é valor de uso, nela não há nada de misterioso, seja do ponto de vista de que ela satisfaz necessidades humanas por meio de suas propriedades, seja do ponto de vista de que ela só recebe essas propriedades como um produto do trabalho humano. É evidente que o homem, por meio de sua atividade, altera as formas das matérias naturais de um modo que lhe é útil. Por exemplo, a forma da madeira é alterada quando dela se faz uma mesa. No entanto, a mesa continua sendo madeira, uma coisa sensível e banal. Mas tão logo aparece como mercadoria, ela se transforma numa coisa sensível, suprassensível. Ela não se contenta em manter os pés no chão, mas põe-se de cabeça para baixo em relação a todas as outras mercadorias. E em sua cabeça de madeira nascem minhocas que nos assombram muito mais do que se ela começasse a dançar por vontade própria. Esse livro 1 do Marx, o Marx ele
ele publicou em vida, ele fez uma revisão, ele foi responsável, ele analisou algumas traduções, como a tradução francesa. Então é um livro que, inclusive da narrativa, é um livro muito bem acabado. Vocês percebem a escrita do Marx como é uma escrita que flui, né? Então, o primeiro elemento que ele mostra, né, a mercadoria, né, ela é, de um lado, uma coisa útil, trivial, banal, né, ela tá ali, ou seja, ela é um valor de uso, ela atende a necessidade humana, ela é então, nesse sentido aí, ela é sensível, eu percebo, eu posso tocar, eu posso agarrar a mercadoria, eu posso sentir a mercadoria. Nisso aí, ela não traz nenhum mistério, né? Enquanto um produto útil, ela não traz nenhum mistério. A partir do momento, né, que ela deixa de ser um simples produto útil e assume uma forma mercadoria, ela deixa de ser uma coisa apenas sensível e passa a ser uma coisa sensível, suprassensível. Ela passa a ser uma coisa, eu não consigo, digamos assim, observá-la agora a olho nu. E então Marx diz, né, que esse aspecto trivial da mercadoria, de ser valor de uso, de estar vinculado a um elemento natural, não tem nada de misterioso. E o homem, enquanto atividade humana, através do trabalho, ele transforma as formas naturais da natureza para atender às suas necessidades. Aquela discussão que nós fizemos desde o começo, né? Que um valor de uso é aquilo que atende, né, a uma necessidade do estômago ou do espírito, né? E boa parte dos valores de uso, não todos, mas uma boa parte dos valores de uso são produzidos através da atividade humana. Um valor de uso, por exemplo, que não é produzido pelo trabalho humano é, por exemplo, o ar. O ar atende a uma necessidade fundamental do ser humano, mas não é fruto do trabalho. Mas a grande maioria dos valores de uso são frutos do trabalho, são frutos da atividade humana do processo de trabalho. Ok, então Marx avança. O caráter místico da mercadoria não resulta, portanto, de seu valor de uso. Então não é o valor de uso que faz com que a mercadoria tenha um segredo, o que faz com que a mercadoria seja misteriosa, metafísica, que brote minhocas, que subverta as relações. Não é o valor de uso que provoca isso. Tampouco resulta do conteúdo das determinações do valor, pois, em primeiro lugar, por mais distintos que possam ser os trabalhos úteis ou as atividades produtivas, é uma verdade fisiológica que eles constituem funções do organismo humano e que cada uma dessas funções, seja qual for seu conteúdo e sua forma, é essencialmente dispêndio de cérebro, nervos, músculo e órgãos sensoriais humanos, etc. Em segundo lugar, no que diz respeito àquilo que se encontra na base da determinação da grandeza de valor, a duração desse dispêndio, a quantidade de trabalho, a quantidade é claramente diferenciável da qualidade do trabalho. Sob quaisquer condições sociais, o tempo de trabalho requerido para a produção dos meios de subsistência havia de interessar aos homens, embora não na mesma medida em diferentes estágios de desenvolvimento. Por fim, tão logo os homens trabalham um para os outros, de algum modo seu trabalho também assume uma forma social. De onde surge, portanto, essa parte é importante, de onde surge, portanto, o caráter enigmático do produto do trabalho, assim que ele assume a forma mercadoria? Evidentemente, ele surge dessa própria forma. Vamos entender aqui a conexão do método de Marx. Marx vai trabalhar o fetiche da mercadoria. Então, primeiro ele diz que a mercadoria ela tem um valor de uso, enquanto isso aí é um elemento útil, trivial e não é misterioso. A mercadoria é fruto de diversos trabalhos humanos e esses trabalhos se diferenciam no aspecto qualitativo e no aspecto da sua duração, no seu aspecto quantitativo. Não tem problema nenhum. Aí o Marx levanta a pergunta. Então, de onde é que vem o enigma, o segredo, o mistério dessa mercadoria? E ele mesmo responde. O mistério, o segredo, o aspecto místico vem da própria forma mercadoria. Forma mercadoria. Então, esse é um elemento fundamental, a forma. Nós vamos ver que na dialética do Capital, nós percebemos muita relação entre forma, conteúdo e matéria. Nas dialéticas de vários objetos que fazem parte do Capital, do livro, da obra,
e no caso da sociedade capitalista como um todo. Então é a forma mercadoria que guarda esse segredo, é o aparecimento da riqueza como mercadoria, como relações de mercadorias, relações voltadas à troca, uma produção vinculada, produzida essencialmente para a troca. É essa forma que traz todo o mistério, traz o segredo e traz também o fetiche. Só que o Marx não mostrou ainda, ele apenas já respondeu de forma assertiva que é a própria forma mercadoria que esconde o segredo. Então vamos ver como é que o Marx vai mostrar esse segredo. Aí ele continua. Evidentemente, ele surge dessa própria forma, né? A resposta dele. A igualdade dos trabalhos humanos assume a forma material da igual objetividade de valor dos produtos do trabalho. A medida do dispêndio de força humana de trabalho, por meio de sua duração, assume a forma da grandeza de valor dos produtos do trabalho. Finalmente, as relações entre os produtores, nas quais se efetivam aquelas determinações sociais de seu trabalho, assumem a forma de uma relação social entre os produtos do trabalho. Aí, essa parte que vocês passam a grifar. O caráter misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens os caracteres sociais de seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho, como propriedades sociais que não são naturais a essas coisas, e por isso reflete também a relação social dos produtores com o trabalho total, como uma relação social entre os objetos, existente à margem dos produtores. É por meio desse quiprocó que os produtos do trabalho se tornam mercadoria, coisas sensíveis, suprassensíveis ou sociais. A impressão luminosa de uma coisa sobre o nervo óptico, o Marx vai dar um exemplo, não se apresenta, pois, como um estímulo subjetivo ao próprio nervo óptico, mas como uma forma objetiva de uma coisa que está fora do olho. Aí, pulando um pouquinho, o Marx diz, já a forma mercadoria e a relação de valor dos produtos do trabalho em que ela se representa não guardam, ao contrário, absolutamente nenhuma relação com a natureza física e com as relações materiais que derivam desta última. É apenas uma relação social determinada entre os próprios homens que aqui assume para eles a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Então, vamos destacar duas coisas aqui. Primeiro, o Marx está querendo dizer que a mercadoria, a forma mercadoria, ela é uma forma essencialmente social. Ela é fruto, ela é resultado de relações sociais concretas, de uma determinada divisão social do trabalho no modo de produção capitalista e de determinadas relações de mercado, relações de troca na circulação capitalista. Aqui, produção e circulação estão juntos aqui, estão conjugados, né, de forma a formar uma unidade. Então, primeiro, a forma mercadoria, ela é fruto não de um aspecto natural, ou seja, não é o elemento natural do valor de uso que determina, digamos assim, a forma mercadoria, né? A forma mercadoria é uma determinação social. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é que essa determinação social, o modo de ser dessa determinação social é um modo fantasmagórico, é um modo que subverte, inverte as relações. Faz com que o produto, o resultado dessas relações sociais, né, no caso as mercadorias, é como se as relações sociais fossem produto dela e da mercadoria, e não que a mercadoria seja fruto de relações sociais que a construíram. É como se a mercadoria tivesse o poder, né, como as coisas tivessem o poder de construir, de engendrar as coisas, e não a atividade humana, os trabalhos diversos, particulares e concretos que criaram essa mercadoria. Então há uma inversão aí, há uma dualidade entre o natural e o social, uma dualidade entre
a nossa percepção e uma realidade invertida. Olha só, isso é importante. O fetiche da mercadoria não se dá, e o Marx faz aqui uma comparação, uma analogia com o nervo óptico e tal, ela não se dá por uma representação irreal, ilusória, ou de uma aparência, apenas uma aparência ilusória ou ideológica, subjetiva ou subjetivista da sociedade. Não. Se dá por um processo objetivo onde a própria realidade ela está invertida. É como se o fetiche da mercadoria, que está dentro da circulação simples de mercadoria, que a gente trabalha nesses 3 primeiros capítulos aqui. Obviamente o fetiche, outros fetiches ocorrem durante todo o capital, mas aqui a gente está trabalhando aqui o fetiche da mercadoria especificamente. Né? Esse fetiche da mercadoria, ele ocorre, né, devido à própria inversão de um processo objetivo de uma sociedade produtora de mercadoria, onde a sociabilidade dos sujeitos privados na produção, ou seja, os trabalhos na produção são trabalhos privados, então é uma sociabilidade, uma sociabilidade ainda estabelecida por particulares, são sujeitos concretos, mas que são trabalhos particulares que se tornam, vão para outro nível, né, de uma universalização das suas relações sociais no mercado, somente no mercado, somente na troca. É somente na troca onde esses trabalhos produzidos de forma privada, o trabalho do sapateiro, o trabalho do ferreiro, né, o trabalho de qualquer um produtor de alimentos, esses trabalhos produzidos de forma separada, de forma privada, né, eles se tornam duplamente sociais na circulação de mercadorias, no mercado. Por isso que o fetiche da mercadoria, ele exige aquela discussão que o Marx já faz anteriormente, da forma simples de valor, né, que a mercadoria, da mercadoria ao equivalente geral, da mercadoria ao dinheiro. Porque essa forma é uma forma necessária de expressão dessas relações. Então, a mercadoria e o dinheiro são polos, são formas de movimento do capital. São formas que o capital encontra para se realizar enquanto valor. Ora o capital está como mercadoria, ora o capital está como dinheiro. Ele está se movimentando de mercadoria em dinheiro constantemente para realizar o seu valor. Mas aqui nós estamos na circulação simples de mercadoria. Aqui não há o capital, no sentido mesmo de uma relação social. O capital vai aparecer no capítulo 4. Aqui na circulação simples de mercadoria, é uma circulação, nós estamos aqui no momento, né, de representação da sociedade capitalista. Então a circulação simples de mercadoria, ela sintetiza o momento onde a sociedade, onde a representação da sociedade é uma representação no nível da circulação. Então é como se os sujeitos aqui se entendessem, se vissem como compradores e vendedores de mercadoria. Todos os sujeitos são reduzidos a compradores e vendedores de mercadoria. Nessa circulação simples de mercadoria, onde predomina o fetiche da mercadoria, o resultado dessa circulação é o consumo. O resultado é o quê? A mercadoria, né, voltada para o consumo. Eu vou ter a mercadoria, o dinheiro, a mercadoria, MDM. No final eu parto da mercadoria e no final eu vou ter mais mercadoria. Então eu vou ter aqui o consumo, as necessidades como forma de ser. Então não significa que isso é uma mera ilusão, né? Que essa circulação simples seja uma aparência apenas ilusória. Não, ela é uma aparência necessária, ela é uma forma de ser do capitalismo. Por quê? Porque ela exige, né, o capitalismo exige que haja
esse nível de igualdade jurídica, de troca de equivalentes entre compradores e vendedores. Enquanto compradores e vendedores, todos nós somos iguais juridicamente. Nós somos formalmente iguais, como compradores e vendedores. Tanto é que o vendedor, mesmo o vendedor da força de trabalho, né, ele vai vender a sua força de trabalho pelo seu real valor. Obviamente, essa força de trabalho ela vai produzir um valor extra. Mas isso é um outro elemento que nós vamos debater no capítulo 4 e no capítulo 5, explicar a origem da mais-valia. Eu quero que vocês percebam o seguinte, né? Nós estamos falando aqui do fetiche da mercadoria, dentro da circulação simples de mercadoria, que ela representa um modo de que como nós percebemos, sentimos e percebemos as relações no cotidiano. Então, é dessa forma que nós enxergamos. Nós nos enxergamos enquanto uma igualdade, digamos, jurídica na prática. Eu quando vou vender uma mercadoria, quando vou comprar uma mercadoria, eu tenho na minha consciência que eu estou comprando aquela mercadoria pelo determinado valor dela. Que eu não estou sendo roubado no processo de compra. Eu também não estaria sendo roubado se eu estivesse vendendo uma mercadoria no processo de venda. Então, porém, qual é o problema do fetiche da mercadoria? Né? Já nessa dimensão aí da circulação simples. O problema é que apenas a igualdade jurídica e formal é a forma de aparecer. Só que essa igualdade jurídica e formal, ela é constituída, né, a partir de uma desigualdade real na produção. Se na circulação de mercadorias, que é a forma que nós estamos trabalhando aqui, né, nós aparecemos igualmente como compradores e vendedores, é porque na produção dessas mercadorias nós aparecemos como formas opostas de capitalistas e trabalhadores assalariados. Então essa igualdade jurídica ela é fundamentada numa desigualdade real. Mesmo quando nós vamos para o livro 3, né, essa circulação simples ela não deixa de existir. Ela passa a existir em numa relação mais concreta, numa supra-assunção. Ela passa a existir num nível de determinação mais amplo. Só que a gente não vai trabalhar isso aqui. Nós vamos trabalhar isso aqui um pouco. Vamos trabalhar isso aqui quando nós chegarmos no livro 3. Eu quero pelo menos que nesse primeiro momento que se destaque, eu vou retomar alguns elementos para destacar. Primeiro, o fetiche da mercadoria não está no valor de uso, mas está na própria forma de mercadoria. Esse é o primeiro elemento. Segundo, essa forma de mercadoria ela não é uma forma natural, ela é uma forma essencialmente social. Então ela é fruto de um modo de produção específico, no caso, o modo de produção capitalista ou o modo de produção produtor de mercadorias, onde a riqueza aparece como uma coleção imensa de mercadorias. Esse é o segundo elemento. Terceiro elemento, essa aparência não é uma aparência meramente ilusória, mas ela é uma aparência necessária do modo de ser capitalista, do modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista ele tem que se sustentar numa igualdade jurídica e formal, enquanto compradores e vendedores, né? Onde o processo de exploração e de subsunção formal do trabalho ao capital é feito pelo aspecto econômico. É preciso que o trabalhador seja livre juridicamente para que ele possa ser explorado pelo capitalismo. E outro elemento, né? Então, essa riqueza, para atender às minhas necessidades, né, eu tenho que atender às minhas necessidades através de uma mediação. Qual é a mediação? A mediação do mercado. Então, a forma mercadoria, ela coloca o mercado como mediador das relações sociais. Então, para atender aos meus desejos, os meus sonhos, eu tenho que
eu tenho que produzir, eu tenho que ter dinheiro e comprar as mercadorias. Então eu sou obrigado a comprar, a atender os meus desejos a partir da forma mercadoria. Nesse aspecto aí há uma inversão da realidade, né? Então nós é como se essas mercadorias, né, elas tivessem um poder sobrenatural. E como é como se elas não fossem fruto de relações de trabalho, né? Então há essa perspectiva de uma inversão, né? Então vamos só aqui, para a gente finalizar um pouquinho, o Marx vai colocar aqui, ele vai sintetizar que seria uma definição de fetiche da mercadoria. Aí ele fala na página 148. Importante. O Marx ele vai dizer assim, ele vai comparar o fetiche da mercadoria com algumas coisas. A primeira forma onde ele vai comparar o fetiche da mercadoria é com a religião. Desse modo, na página 147, desse modo, para encontrarmos uma analogia, temos de nos refugiar na região nebulosa do mundo religioso. Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, como figuras independentes que travam relações umas com as outras e com os homens. Assim se apresentam no mundo das mercadorias os produtos da mão humana. A isso eu chamo de fetichismo, que se cola aos produtos do trabalho tão logo eles são produzidos como mercadoria, e que por isso é inseparável da produção de mercadorias. Esse caráter fetichista do mundo das mercadorias surge, como a análise anterior já mostrou, do caráter social peculiar do trabalho que produz mercadorias. Os objetos de uso só se tornam mercadorias porque são produtos de trabalhos privados realizados independentemente uns dos outros. O conjunto desses trabalhos privados constitui o trabalho social total. Como os produtores só travam um contato social mediante a troca de seus produtos do trabalho, os caracteres especificamente sociais de seus trabalhos privados aparecem apenas no âmbito dessa troca. Então, é na circulação de mercadorias, é no mercado, é na troca, onde o caráter realmente social do trabalho, ele aparece. Ele é social no sentido de fazer parte de uma divisão social do trabalho na produção, mas ele se torna realmente social, ou seja, ele produz uma necessidade humana. Essa necessidade humana ela é realizada, ela é consumida somente no mercado. Então, a forma mercadoria exige a mediação do mercado, a mediação da troca, para que a necessidade humana, ou o trabalho do ser humano, seja um trabalho realmente social. Então, esse aspecto, né, da sociedade, da produção de mercadoria, da forma mercadoria, é esse aspecto que gera a realidade invertida, que gera essa dupla realidade natural, social, né, física, sobrenatural, privada, social, e todas as relações de fetiche. Não existe apenas o fetiche da mercadoria, né? Nós temos o fetiche do dinheiro e uma série de relações. O fetiche, inclusive, predomina na forma como as relações são valoradas, né, no cotidiano. Só que isso é fruto para um debate mais avançado, né, no livro 2, no livro 3, quando nós formos continuar. Então, assim, no próximo vídeo, eu retomo dessa parte aqui o fetiche e vou sintetizar, né, no próximo vídeo a relação do fetiche da mercadoria com a religião, com seu aspecto econômico, objetivo e material, com a síntese da circulação simples de mercadoria, e mostrar como é que esse fetichismo ele é ressignificado no livro 3 do Capital. Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.